Depois de assistir isso, você vai entender por que o homem médio tornou-se completamente invisível no mercado de relacionamentos moderno. E mais importante, por que ninguém tem coragem de falar isso em voz alta. Você não está louco por perceber que as regras mudaram. Você não está sendo paranoico ao sentir que algo fundamental se alterou na forma como mulheres avaliam homens. O que você está sentindo é real. Existe uma razão matemática, biológica e social para isso. Mas prepare-se, porque o que vou revelar vai contra absolutamente tudo que a sociedade te ensinou sobre relacionamentos. Vai contra o discurso político correto. Vai contra as narrativas confortáveis que todos preferem acreditar. E provavelmente vai fazer você repensar cada interação que teve nos últimos anos. A verdade que ninguém quer admitir é esta. Na percepção feminina moderna, o homem médio literalmente não existe como opção romântica ou sexual. Ele é funcional, não desejável. Ele é útil, não atraente. Ele ocupa o mesmo espaço mental que um móvel ou uma ferramenta. Reconhecido quando necessário, ignorado quando não. Isso não é crueldade consciente. É simplesmente como a nova economia de atenção e acesso reestruturou completamente o sistema de valores feminino. Enquanto seu avô competia com talvez 20 homens em sua cidade, você está competindo com milhares de perfis em aplicativos, com celebridades e influenciadores que dominam a atenção feminina, com uma indústria bilionária de entretenimento que elevou os padrões de excitação a níveis estratosféricos. E aqui está algo que poucos percebem. Essa mudança não aconteceu gradualmente ao longo de décadas. Ela se acelerou dramaticamente nos últimos 10 anos. Pense nisso. Em 2014, Instagram tinha 400 milhões de usuários. Hoje passa de 2 bilhões. Tinder foi lançado em 2012. Bumble em 2014. Toda uma geração cresceu com acesso instantâneo à validação visual constante e comparação social infinita. O que isso fez com a psicologia feminina? Criou algo que psicólogos estão começando a chamar de síndrome da abundância percebida. Quando você pode, literalmente com um movimento de dedo, ver centenas de opções masculinas em questão de minutos, seu cérebro para de processar homens individuais como pessoas únicas e começa a processá-los como produtos em prateleira. As regras foram reescritas, mas ninguém te avisou. E aqui está o detalhe perverso. As próprias mulheres não percebem conscientemente essa mudança. Elas genuinamente acreditam que são razoáveis, que têm padrões normais, que estão apenas buscando alguém decente. Mas o que elas chamam de decente hoje é o que seria considerado excepcional há 2 gerações. O jogo mudou, os critérios de entrada mudaram, e o homem médio foi simplesmente eliminado da competição antes mesmo de começar a jogar. Deixe-me dar um exemplo concreto que ilustra perfeitamente essa mudança. Conversei recentemente com um homem de 65 anos, casado há 40 anos. Perguntei como ele conheceu a esposa. Numa festa de amigos em comum, conversamos a noite toda. Marquei um encontro. 3 meses depois estávamos namorando. Perguntei se ele era excepcionalmente atraente na época. Ele riu. Era magro demais, meio desajeitado, trabalhava num escritório comum. Mas era engraçado e ela gostou de conversar comigo. Esse homem hoje seria invisível. Completamente invisível. Porque a mulher moderna não tem paciência para 3 meses desenvolvendo atração através de conversas. Ela precisa sentir algo imediato, visceral, inegável. Ou swipe esquerda, próximo. Vamos começar pelo conceito fundamental que ninguém explica claramente. Hierarquia de valor percebido. No sistema moderno, mulheres classificam homens em 3 categorias distintas. Não conscientemente, mas através de respostas emocionais automáticas. Categoria A. Homens que geram excitação genuína, aquele sentimento visceral de eu preciso ter a atenção dele. Categoria B. Homens considerados como opções viáveis após análise racional, o famoso daria para funcionar. E categoria C. Homens que são simplesmente descartados como não opções, invisíveis no radar sexual. Aqui está o que mudou drasticamente.
A categoria A encolheu para talvez 5 a 10% dos homens, enquanto a categoria C explodiu para incluir 60 a 70%. O homem médio, ele caiu direto na categoria C, e nenhuma quantidade de trabalhar em si mesmo dentro da mediocridade vai mudar isso. Imagine você em uma cafeteria, observando uma mulher atraente de 25 anos scrollando o celular. Naquele momento, ela está vendo fotos de homens viajando para destinos exóticos, dirigindo carros luxuosos, com físicos esculpidos em academias de elite, com vidas aparentemente excitantes e abundantes. Agora você, homem médio com emprego comum, carro comum, vida comum, entra na fila ao lado dela. A matemática relacional é brutal. Por que ela deveria sentir excitação por você quando tem acesso visual e emocional a homens que representam o top absoluto? E não é só isso. Enquanto ela está na fila, ela também está processando inconscientemente dezenas de microsinais. A forma como você se veste, como você se movimenta, como você interage com o atendente, seu nível de confiança, seu tom de voz. E cada um desses sinais está sendo comparado não com homens reais ao seu redor, mas com versões idealizadas que ela consome digitalmente 12 horas por dia. Ela literalmente não consegue. Não é escolha, é resposta automática. O cérebro feminino foi programado por milhões de anos para buscar sinais de status e recursos excepcionais. E agora esses sinais estão hiperinflacionados ao ponto da caricatura. É inflação econômica aplicada a relacionamentos. O que valia muito antes agora vale quase nada. Atendi recentemente um homem de 32 anos, engenheiro, salário confortável, apartamento próprio, forma física razoável. Ele me mostrou seu perfil em aplicativo de relacionamento. 20 curtidas em 3 meses. 20 em 3 meses. Nenhuma conversa real. Ele fez tudo certo, segundo os conselhos convencionais. Fotos com amigos mostrando vida social. Foto fazendo atividade física. Bio humorística, mas respeitosa. E mesmo assim, invisível. Não porque ele é inadequado, mas porque ele é médio em um sistema que só recompensa excepcionalidade. Pedi para ver as fotos em detalhe. Primeira foto. Ele sorrindo num churrasco com amigos. Problema? 3 dos 5 amigos são mais altos e mais em forma que ele. Subconscientemente, qualquer mulher, vendo aquela foto, vai processar. Ele é o menos atraente do grupo. Segunda foto, ele correndo numa meia maratona. Problema? Dezenas de homens ao fundo e pelo menos 5 visivelmente mais atléticos. Terceira foto, ele num bar, segurando cerveja, com iluminação fraca que não favorece suas feições. Cada uma dessas fotos individualmente parece inofensiva, mas coletivamente elas comunicam. Sou um entre muitos. Nada de especial aqui. E no sistema moderno, isso é sentença de morte. Você precisa comunicar excepcionalidade ou desaparece no mar de mediocridade. Enquanto isso, uma amiga dele, aparência e situação equivalentes, recebeu 200 curtidas no primeiro dia. 200 no primeiro dia. A assimetria não é apenas injusta, ela é matematicamente devastadora para qualquer expectativa realista do homem médio. E aqui está onde fica ainda mais interessante. Das 200 curtidas que ela recebeu, ela respondeu apenas a 5 que considerou realmente interessantes. Ou seja, apenas o top 2,5% dos homens que demonstraram interesse. E mesmo desses 5, ela manteve conversa real com apenas 2. Mas tem mais. Perguntei a ela o que fez os outros 195 serem automaticamente descartados. Nem olhei a maioria, só curti os que tinham algo que chamou atenção imediatamente. Algo que chamou atenção. Em 2 segundos de visualização, altura visível, físico impressionante, foto em lugar exótico, carro de luxo, algo excepcional o suficiente para quebrar o padrão de scroll automático. O homem médio não está competindo por atenção contra outros homens médios. Ele está competindo contra uma versão editada, filtrada e curada dos melhores momentos dos homens mais atraentes que existem. Como você compete com uma fantasia? Observe casais na rua. Preste atenção real.
Quantos você vê onde o homem parece genuinamente médio? Poucos. E quando vê, frequentemente percebe algum fator compensatório. Ele é visivelmente mais velho e bem-sucedido, ou ela é menos atraente que a média, ou existe alguma história de longa data que predates o sistema moderno. Fiz um experimento recentemente. Passei 3 horas num shopping movimentado, simplesmente observando casais jovens, aparentemente entre 20 e 35 anos. De 50 casais que vi, 43 tinham o homem demonstrando alguma forma clara de excepcionalidade. Altura acima de 1,80 m em 32 casos. Físico visivelmente atlético em 28. Roupas e estilo claramente acima da média em 37. Apenas 7 homens pareciam genuinamente médios, e desses, 5 estavam com mulheres visivelmente menos atraentes que eles. Os casais jovens formados recentemente, invariavelmente, o homem demonstra alguma forma de excepcionalidade visível, altura acima de 1,80 m, físico atlético, estilo cuidadosamente construído, carisma evidente, sinais de recursos abundantes. Ele pode não ser o top absoluto, mas definitivamente não é médio. Uma vez que você vê, não consegue mais deixar de ver. O homem médio foi preterido, não temporariamente, mas estruturalmente. E aqui está o que torna isso particularmente perverso. A sociedade continua vendendo a narrativa de que existe alguém para todos, que personalidade importa mais que aparência, que mulheres valorizam conexão emocional. Tudo isso é parcialmente verdade, mas apenas depois que você já passou pelo filtro inicial de atratividade física e demonstração de valor social. Conversei com uma terapeuta de casais que trabalha há 25 anos. Perguntei se ela notou mudanças em como casais se formam. Sua resposta foi reveladora. Antigamente, casais vinham com problemas de comunicação, diferenças de valores, questões familiares. Hoje, a maioria dos homens solteiros que atendo nem chegam no estágio de formar casal. Eles estão presos num ciclo de rejeição que os destrói psicologicamente antes mesmo de conseguirem uma primeira conversa real. O homem médio investe anos acreditando que se desenvolver como pessoa, ter hobbies interessantes, ser gentil e respeitoso, vai eventualmente resultar em reciprocidade romântica. E quando isso não acontece, ele internaliza como falha pessoal. Devo estar fazendo algo errado. Devo ser o problema. Não. Você não é o problema. O sistema é o problema. Você está jogando um jogo onde os critérios de vitória mudaram radicalmente, mas ninguém atualizou o manual de regras. Deixe-me dar outro exemplo concreto. Conheci um grupo de 5 homens, todos amigos desde a universidade, todos na faixa dos 28 aos 32 anos. 4 deles, solteiros crônicos, frustrados, confusos sobre por que não conseguem gerar interesse feminino. Um deles, relacionamentos constantes, nunca fica mais que 2 meses solteiro. A diferença? O que consegue relacionamentos tem 1,85 m, físico atlético desenvolvido ao longo de anos, trabalha em startup com ambiente social dinâmico. Os outros 4, homens médios, empregos normais, aparência normal, vidas normais, e completamente invisíveis para o mesmo pool de mulheres que compete pela atenção do amigo excepcional. Passei uma noite com esse grupo num bar. O amigo excepcional recebeu 3 abordagens diretas de mulheres em 2 horas. 3. Mulheres literalmente interrompendo conversa dele com os amigos para iniciar interação. Os outros 4? 0. Nem olhares prolongados, nem sorrisos encorajadores. Nada. Existiam no mesmo espaço físico, mas poderiam ser móveis para todo o efeito prático. Eles não são menos inteligentes. Não são menos interessantes em conversação. Não são menos capazes de oferecer relacionamento estável. Mas nada disso importa, porque eles não passam pelo filtro inicial de excitação visceral que determina se um homem é sequer considerado como possibilidade. Um deles me disse algo particularmente revelador. Sabe o que é pior? Não é só a rejeição. É a sensação de não existir, de ser completamente transparente. Como se eu literalmente não estivesse ali. Essa é a experiência do homem médio moderno. Não antagonismo ativo, mas irrelevância total. Então, como chegamos aqui?
O que criou essa realidade brutal? 3 revoluções simultâneas: tecnológica, econômica e cultural. Cada uma amplificando as outras, criando um efeito multiplicador que transformou completamente as dinâmicas relacionais. Primeiro, a revolução tecnológica. Aplicativos de relacionamento não são apenas ferramentas neutras de conexão. Eles são mecanismos de gamificação que transformaram relacionamentos em produto consumível. Swipe esquerda, swipe direita. Próximo, próximo, próximo. Essa mecânica treina o cérebro para a avaliação. Ultra rápida, baseada em sinais visuais superficiais. Você tem literalmente 2 segundos para gerar impacto visual suficiente para não ser descartado. 2 segundos. Não existe espaço para nuance, profundidade ou desenvolvimento gradual de atração através de interação. Estudos de rastreamento ocular mostram que mulheres em aplicativos de relacionamento tomam decisão de swipe em média em 1.400 milissegundos. 1,5 segundos. Nesse tempo, processam altura, físico, primeira foto e talvez vislumbram rapidamente as outras. Não existe processamento de bio. Não existe consideração de interesses compartilhados. Não existe avaliação de compatibilidade. Apenas, isso gera sensação visceral ou não. O homem, médio por definição, não gera impacto visual em 2 segundos. Ele precisa de contexto, de conversa, de demonstração de valor ao longo do tempo. Mas o sistema não oferece esse tempo. O sistema recompensa impacto imediato ou descarte instantâneo. E aqui está o que é particularmente devastador. Mulheres não usam aplicativos apenas para encontrar parceiros. Elas os usam como validação emocional constante, como dopamina sob demanda. Abrir o aplicativo e ver 50, 100, 200 curtidas novas gera um rush químico de autoestima elevada. Conversei com uma neurocientista que estuda vícios comportamentais. Ela explicou: aplicativos de relacionamento ativam os mesmos circuitos neurais que jogos de azar. A incerteza de quantas curtidas você terá, quem vai aparecer, cria ciclo de recompensa variável. E recompensa variável é o tipo mais viciante de condicionamento que existe. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais validação ela recebe, mais ela internaliza aquilo como seu valor de mercado real. Mais ela acredita que merece escolher apenas entre o absoluto topo das opções disponíveis, e mais o homem médio se torna irrelevante na comparação. Segunda revolução, econômica. Pela primeira vez na história, mulheres têm independência financeira completa em escala massiva. Isso é objetivamente positivo, mas tem uma consequência inesperada. Remove completamente o incentivo para considerar homens médios como parceiros viáveis. Quando sua avó tinha 25 anos, sua segurança econômica dependia diretamente de escolher um parceiro capaz de prover. Isso criava incentivo racional para avaliar homens médios com emprego estável como boas opções. Não era apenas sobre atração, era sobre sobrevivência pragmática. Olhe dados históricos. Em 1960, apenas 38% das mulheres trabalhavam fora de casa. Dessas, a maioria ganhava significativamente menos que homens equivalentes. Casamento não era apenas desejável, era economicamente necessário para a maioria das mulheres. O homem médio com emprego estável representava segurança, previsibilidade, futuro viável. Hoje, a mulher moderna não precisa do salário do homem médio. Ela pode sustentar sua própria vida confortavelmente. Então, por que ela escolheria um homem médio quando pode perseguir indefinidamente homens excepcionais, mesmo que suas chances de sucesso sejam baixas? Estatísticas de 2023 mostram que, em áreas urbanas, mulheres solteiras de 25 a 35 anos ganham, em média, 98% do que homens equivalentes ganham. Em algumas cidades, superam. A necessidade econômica de parceiro masculino evaporou. A matemática mudou. Risco-recompensa foi completamente recalibrado. Ela literalmente não tem nada a perder mantendo padrões irrealisticamente altos. Na pior das hipóteses, ela fica solteira alguns anos a mais. Na melhor, ela consegue capturar um homem do top 10%.
O homem médio costumava representar segurança econômica. Agora ele não representa nada que a mulher moderna não possa obter sozinha. E atração pura? Ele nunca teve isso em abundância, mas compensava com utilidade pragmática. Essa compensação não existe mais. Terceira revolução. Cultural. As últimas 2 décadas viram explosão de narrativas culturais, enfatizando autovalorização feminina e rejeição de compromissos. Você merece o melhor. Nunca se contente com menos. Mantenha seus padrões altos. Não. Precisa de homem para ser completa. Tudo isso soa empoderador. E em certo nível é. Mas tem um efeito colateral não intencional. Inflaciona expectativas para além do que a realidade pode oferecer para a maioria. Analise conteúdo consumido por mulheres jovens. Podcasts, livros, influenciadoras, séries, filmes. Mensagem consistente. Você é rainha. Você merece realeza. Nunca aceite menos que extraordinário. Homem que não te trata como prioridade absoluta? Descarte. Homem que não tem vida emocionante? Próximo. Homem que não gera borboletas constantes no estômago? Ele não é o certo. Quando você bombardeia uma geração inteira de mulheres com mensagens de que elas merecem o excepcional, o que você acha que acontece com a percepção do mediano? Ele se torna não apenas inadequado, mas quase ofensivo, como se considerá-lo fosse baixar os padrões, trair a si mesma, aceitar menos do que merece. Observei esse padrão repetidamente. Mulheres de 20 e poucos anos, aparência e situação perfeitamente médias, falando sobre seus padrões mínimos. 1,75 m ou mais de altura, físico atlético, carreira estabelecida, vida social dinâmica, carisma natural, estabilidade emocional perfeita. E quando pergunto quantos homens elas conhecem que cumprem todos esses critérios? Talvez 2 ou 3. Que não estão disponíveis ou não demonstram interesse. Mas a narrativa cultural não permite reconhecer que os padrões podem ser irrealistas. Fazer isso seria se contentar, seria não se valorizar. Então ela mantém os padrões, passa anos perseguindo os inatingíveis e o homem médio permanece invisível, porque considerá-lo seria admitir que ela é média, não excepcional. Agora adicione redes sociais à mistura. Instagram, TikTok, YouTube. Conteúdo infinito de pessoas vivendo vidas aparentemente perfeitas. Viagens exóticas, restaurantes caros, roupas de marca, experiências excitantes, relacionamentos aparentemente mágicos, onde o homem é sempre atencioso, romântico, surpreendente. Uma análise de conteúdo que fiz recentemente. Passei uma semana acompanhando o feed de 10 influenciadoras populares entre público feminino jovem. Total de 100 posts. Quantos mostravam momentos comuns, mundanos, normais? 3. 3 em 100. O resto? Tudo cuidadosamente curado para parecer extraordinário. Isso cria expectativas completamente divorciadas da realidade cotidiana. O homem médio não pode competir com uma versão editada de 24 horas da vida de um influenciador. Ele não pode oferecer excitação constante. Ele não pode criar momentos dignos de Instagram todos os dias. Ele vive uma vida normal, trabalha, paga contas, tem momentos de tédio, como todos. Mas a mulher moderna foi condicionada a esperar o extraordinário como padrão. E quando o homem médio oferece o comum, ela sente que está sendo enganada, que merece mais, que deve continuar procurando até encontrar a versão real daquele ideal fabricado que ela consome digitalmente. Uma cliente me mostrou recentemente seu feed de Instagram, página após página de casais aparentemente perfeitos. Homens surpreendendo parceiras com presentes elaborados, viagens românticas, propostas cinematográficas, demonstrações públicas de afeto cuidadosamente coreografadas para máximo impacto visual. Perguntei, quantos desses casais você acha que estão realmente felizes no dia a dia? Ela pausou. Provavelmente poucos, mas essa é a impressão que fica. Exatamente. A impressão é o que importa, e essa impressão está completamente destruindo qualquer possibilidade do homem médio ser visto como desejável. Deixe-me adicionar mais um fator crítico.
O colapso de estruturas sociais tradicionais. Seus avós provavelmente se conheceram através de família, igreja, comunidade local. Esses ambientes forçavam interação repetida ao longo do tempo. Criavam contexto compartilhado, permitiam que a atração se desenvolvesse gradualmente. Dados históricos mostram que em 1950, 63% dos casais se conheceram através de família ou amigos em comum. 18% através de organizações religiosas ou comunitárias. Apenas 8% através de encontros casuais, em bares ou eventos. O restante através de trabalho ou escola. O homem médio prosperava nesses ambientes, porque ele tinha tempo para demonstrar valor através de ações consistentes, através de confiabilidade, através de construção lenta de conexão genuína. Hoje, esses ambientes praticamente não existem para pessoas jovens. Igreja, frequência despencou. Comunidade local, pessoas mal conhecem vizinhos. Até ambientes de trabalho mudaram. Home office, contratos temporários, rotatividade alta. Nada permite mais aquele desenvolvimento gradual de atração. Dados de 2023. 39% dos casais heterossexuais se conheceram online. 27% em bares ou eventos sociais. Apenas 20% através de amigos. 8% no trabalho e 6% através de família ou igreja. Então, o que sobrou? Aplicativos onde você tem 2 segundos. Bares e clubes onde você compete com música alta e álcool. Eventos sociais ocasionais onde todos já têm seus grupos estabelecidos. Nenhum desses ambientes favorece o homem médio. Todos favorecem impacto imediato, carisma natural, sinais visuais de status. O sistema foi completamente reestruturado contra o homem médio, e ninguém planejou isso conscientemente. Foi evolução orgânica de múltiplas forças convergindo, mas o resultado é inescapável. O homem médio foi arquiteturalmente eliminado da competição. Agora vamos aos padrões específicos que emergem dessa nova realidade. Comportamentos que você vê repetidamente, uma vez que aprende a reconhecê-los. Primeiro padrão: a ilusão de abundância. Considere o caso de uma mulher mediana em qualquer aplicativo de relacionamento. Em 24 horas, ela recebe 50, 100, 200 curtidas e mensagens. Dessas, digamos que 20 homens são genuinamente interessantes em papel. Têm boa aparência nas fotos. Escrevem mensagens decentes. Demonstram valor social. Agora faça uma pergunta simples. O que acontece com a percepção de valor dela quando ela tem 20 opções aparentemente viáveis competindo por sua atenção? Ela começa a acreditar que esse é seu nível natural de mercado. Ela internaliza que merece escolher entre os melhores desses 20, não o médio deles. Seu ponto de referência foi completamente distorcido. E aqui está o paradoxo cruel. Esses 20 homens também estão mandando mensagens para outras 50 mulheres. Nenhum deles está realmente interessado nela especificamente. Estão jogando o jogo de números, mas ela não sabe disso. Ela só vê a abundância aparente e ajusta suas expectativas para cima. Enquanto isso, o homem médio manda 10 mensagens cuidadosamente escritas e recebe 0 respostas. Não porque disse algo errado. Não, porque seu perfil está ruim, mas porque está literalmente competindo com uma ilusão matemática que tornou sua existência irrelevante. Atendi uma mulher de 28 anos que passou 3 anos procurando seriamente por relacionamento. Ela me mostrou seu aplicativo. 1.600 curtidas acumuladas. 1.600. Perguntei quantos ela respondeu. Uns 100, mas só uns 10 valeram a pena conversar. E desses, nenhum deu certo. Observem a matemática. Ela descartou 1.500 homens sem sequer iniciar conversa. Dos 100 que respondeu, 90 não passaram do filtro de vale a pena continuar conversando. E os 10 que passaram? Nenhum resultou em relacionamento. Por quê? Porque esses 10 eram homens do topo da pirâmide, que tinham dezenas de outras opções. Não estavam comprometidos com ela especificamente. Estavam explorando opções e eventualmente escolheram outra. Mas em nenhum momento ela considerou: talvez eu devesse dar chance aos 1.500 que descartei imediatamente.
porque fazer isso seria admitir que não merece exclusivamente o topo, seria baixar os padrões. Então ela continua, ano após ano, perseguindo os mesmos 5 a 10% de homens que todas as outras mulheres também perseguem. Segundo padrão, a redefinição silenciosa de básico. Seu avô podia ter um emprego estável, uma casa modesta, comportamento respeitável, e isso era suficiente para ser considerado um bom partido. Hoje, isso é literalmente o mínimo esperado apenas para entrar na conversa. Emprego estável não é mais um ativo. É um requisito básico como ter higiene pessoal. Casa própria não impressiona. É esperado aos 30. Ser fiel e respeitoso? Isso não é mais um diferencial. É o padrão mínimo assumido. Então, o que restou para o homem médio se destacar? Fisicamente, ele compete com modelos de Instagram e atletas profissionais. Financeiramente, ele compete com empreendedores bem-sucedidos e executivos. Socialmente, ele compete com influenciadores e personalidades carismáticas. E em emoção, ele compete com toda uma indústria de entretenimento projetada para gerar dopamina constante. Faça o teste simples. Pergunte a uma mulher moderna o que ela procura em um parceiro. Ela dirá coisas como alguém engraçado, inteligente, com propósito de vida que me faça sentir especial. Soa razoável, certo? Agora traduza isso. Engraçado significa mais carismático que 90% dos homens. Inteligente significa formação superior e conversação sofisticada. Propósito de vida significa carreira impressionante ou paixão excepcional. Fazer sentir especial significa constantemente superar as expectativas elevadas por anos de validação digital. O homem médio não tem chance de cumprir essa lista, mas ninguém admite que a lista é absurda. Observei isso recentemente em um jantar com amigos. Uma mulher de 31 anos, solteira há 4 anos, listando suas exigências. Nada demais, só quero alguém alto, em forma, com carreira estável, que viaje regularmente, tenha hobbies interessantes, seja bom de papo, me surpreenda constantemente e me faça sentir como prioridade. Calculei mentalmente. Ela acabou de descrever talvez 1 a 2% da população masculina. E desses, quantos estariam disponíveis interessados nela especificamente e compatíveis em outros aspectos? Estatisticamente próximo de 0. Mas quando sugeri que talvez os critérios fossem um pouco elevados, a reação foi imediata. Então você acha que eu deveria me contentar? Que não mereço encontrar alguém realmente compatível? Veja como a narrativa cultural dominou completamente. Reconhecer realidade matemática é reinterpretado como não se valorizar. Terceiro padrão: ghosting e descarte casual. Quando você tem abundância percebida, qualquer imperfeição se torna motivo suficiente para descarte. O homem médio não pode errar uma vez. Não pode ter um dia ruim. Não pode falhar em impressionar constantemente, porque ele é substituível. Uma mensagem que não gera riso imediato? Próximo. Uma foto, onde o ângulo não favorece? Próximo. Um comentário que não demonstra carisma excepcional? Próximo. O homem médio é tratado como produto defeituoso que pode ser devolvido sem aviso ou explicação. Atendi um homem que teve 5 conversas em aplicativos que pareciam promissoras. Todas terminaram em ghosting súbito, sem explicação, sem despedida. Simplesmente silêncio. Ele internalizou como falha pessoal. Devo ter dito algo errado. Devo ser desinteressante. Mas analisando as conversas, não havia nada objetivamente errado. Ele simplesmente não era excepcional o suficiente para competir com as outras opções que elas estavam explorando simultaneamente. E uma vez que uma opção marginalmente melhor apareceu, ele foi descartado sem cerimônia. Isso não acontecia há 20 anos. Não porque mulheres eram mais educadas, mas porque não tinham abundância infinita de opções. Descartar alguém tinha custo. Significava voltar para um pool limitado de candidatos. Então existia incentivo para dar chances, desenvolver conexões, trabalhar através de imperfeições. Hoje, custo de descarte é 0. Sempre existem mais opções.
Sempre existe possibilidade de encontrar alguém marginalmente melhor. Então, por que investir em desenvolver conexão com o homem médio quando você pode continuar rolando até encontrar excepcionalidade? Quarto padrão: a zona de amizade estratégica. O homem médio frequentemente é mantido em órbita como opção de backup emocional. Ele oferece validação, atenção, suporte emocional, sem receber reciprocidade romântica. Mulher moderna frequentemente mantém 3 a 5 homens nessa zona simultaneamente, não conscientemente manipulativa, mas como head emocional. Se as opções do topo não funcionarem, sempre tem os backups que ela não quer estragar a amizade. O homem médio geralmente não percebe que está nessa posição. Ele acredita que está construindo conexão, que eventualmente se tornará romântica. Investe tempo, energia emocional, às vezes até recursos financeiros, e fica confuso quando ela eventualmente anuncia relacionamento com outro homem que apareceu do nada. Esse outro homem não apareceu do nada. Ele estava nas opções dela o tempo todo. Ele era categoria A, não categoria C. Ela sempre soube que se algo acontecesse com ele, seria romântico. O amigo médio, ele nunca esteve realmente na corrida. Atendi um homem de 35 anos que passou 2 anos como o melhor amigo de uma mulher. Jantares semanais, conversas diárias, suporte emocional constante durante términos dela com outros homens. Ele estava convencido que, eventualmente, ela perceberia o valor dele. Quando finalmente ele confessou sentimentos românticos, a resposta foi: "Nossa, você é tão importante para mim, não posso arriscar estragar nossa amizade." Tradução: você é valioso como suporte emocional gratuito, não como opção romântica. Ela nunca o viu assim, nunca veria. 6 meses depois, ela conheceu alguém em aplicativo. 3 semanas depois, estavam namorando. O "não quero estragar a amizade" não se aplicou ao homem do topo que gerou excitação imediata. Aplicou-se apenas ao backup médio que ela queria manter disponível. Quinto padrão: o carrossel de topo. Mulheres modernas frequentemente passam anos alternando entre homens do topo que não se comprometem. Relacionamento de 3 meses. 6 meses solteira, perseguindo outro do topo. Relacionamento de 4 meses. 8 meses solteira. Ciclo repete. Ela não está aprendendo lições, não está ajustando expectativas, está simplesmente esperando que eventualmente um dos homens do topo decida que ela é excepcional o suficiente para comprometimento sério. E aqui está o que é particularmente trágico. Durante todo esse tempo, dezenas de homens médios a observam de longe. Homens que a escolheriam sem hesitação, que construiriam vida estável com ela, que seriam fiéis e comprometidos. Mas ela não os vê. Eles são invisíveis. Porque uma vez que você experimentou excitação de estar com homens do topo, aceitar o médio parece intolerável. É como pedir para alguém que comeu em restaurantes de alta gastronomia se contentar com fast food para sempre. Eventualmente, muitas dessas mulheres chegam aos 35, 40 e fazem a escolha madura de aceitar um homem médio. Mas não há paixão genuína, não há excitação real. É resignação disfarçada de saber o que realmente importa agora. E o homem médio que finalmente consegue atenção? Ele frequentemente não percebe que é a opção de resignação, não de desejo. Ele está grato por finalmente ser escolhido, sem entender que está sendo usado como plano B depois que o plano A se mostrou inatingível. Então, quais são as consequências reais dessa dinâmica? O que acontece quando você tem uma geração inteira de homens médios completamente invisíveis para mulheres? Primeira consequência: colapso de formação de novos relacionamentos. As taxas de pessoas jovens em relacionamentos estáveis despencaram nas últimas 2 décadas. Não é coincidência. Não é porque pessoas estão focadas em carreira. É porque o sistema não facilita mais emparelhamento equilibrado. O topo masculino circula entre múltiplas parceiras sem comprometimento sério. A base masculina não consegue sequer entrar no jogo. E o meio está sendo espremido para fora da existência relevante. Mulheres passam anos perseguindo os mesmos 5
Há 10% de homens que nunca se comprometerão. Homens médios passam anos sendo ignorados, eventualmente desistindo de tentar. O resultado? Solidão massiva de ambos os lados, mas por razões completamente diferentes. Ela está sozinha porque o homem que quer não a quer de volta com seriedade. Ele está sozinho porque a mulher que quer não o vê como opção. Ninguém está satisfeito, mas o sistema continua operando porque cada lado acredita que o problema está em fazer melhores escolhas individuais, não na estrutura do jogo. Atendi recentemente um grupo de 7 mulheres, todas entre 28 e 34 anos, todas reclamando sobre falta de homens bons. Quando perguntei quantos homens tinham demonstrado interesse genuíno no último ano, a resposta média foi 15 a 20. Então não é falta de homens. É falta de homens que elas consideram bons o suficiente. Mas elas não conseguem verbalizar isso porque soa superficial. Então, a narrativa se torna: não existem homens bons, quando a realidade é: existem dezenas de homens decentes que não geram excitação em mim. Segunda consequência: explosão de frustração masculina. Quando você tem milhões de homens sendo constantemente rejeitados, sem entender por quê, você cria pressão social massiva. Alguns respondem com raiva, alguns com desistência total, alguns com tentativas desesperadas de se tornar excepcional em alguma dimensão, alguns com amargura crescente direcionada a mulheres. Nenhuma dessas respostas é saudável, mas todas são compreensíveis dado o contexto. O homem médio foi condicionado a acreditar que se ele trabalhar duro, for respeitoso, desenvolver-se como pessoa, eventualmente será recompensado com reciprocidade romântica. Essa era a promessa social que sustentou civilização por milênios. Agora essa promessa está quebrada. Trabalhar duro não garante nada. Ser respeitoso não gera atração. Desenvolver-se como pessoa é necessário, mas não suficiente. E ninguém está oferecendo orientação honesta sobre como navegar essa nova realidade. Então ele tenta seguir os conselhos convencionais. Seja confiante. Como ser confiante quando você é constantemente rejeitado? Trabalhe em si mesmo. Ele trabalha, mas os resultados não mudam. Seja você mesmo. Ele é ele mesmo e é invisível. Eventualmente ele conclui uma de 3 coisas: o sistema está quebrado, ele é fundamentalmente inadequado, ou mulheres são o problema. Nenhuma dessas conclusões leva a lugar produtivo, mas são as únicas que fazem sentido, dado sua experiência vivida. Terceira consequência: fragmentação social severa. Quando você tem uma porção massiva da população masculina não conseguindo formar pares, você cria instabilidade social fundamental. Historicamente, sociedades funcionavam criando caminhos claros para homens médios alcançarem status respeitável e formar famílias. Trabalhe honestamente, contribua para a comunidade, encontre uma parceira compatível, construa vida juntos. Esse caminho não existe mais para a maioria dos homens. E quando homens não têm stake no sistema, não têm família para proteger, não têm sentimento de pertencimento social, eles se tornam desestabilizadores potenciais. Não estou falando sobre violência literal necessariamente. Estou falando sobre desengajamento, sobre parar de participar de rituais sociais, sobre deixar de contribuir além do mínimo necessário para a sobrevivência, sobre retretar para mundos virtuais, onde pelo menos tem sensação de agência e reconhecimento. Observamos isso acontecendo em escala massiva. Homens jovens cada vez mais isolados, cada vez menos participando de eventos sociais, cada vez mais tempo em videogames, pornografia, comunidades online. Não porque são preguiçosos ou fracos, porque o mundo real não oferece caminhos viáveis para reconhecimento e sucesso romântico. Uma sociedade funcional precisa oferecer esperança realista para a maioria. Não garantias, mas possibilidade genuína de que esforço leva a resultado. Quando você remove essa possibilidade, você mina a fundação que mantém a estrutura social coesa. Quarta consequência: o custo oculto da visibilidade. Aqui está, algo que observei repetidamente. Quando um homem médio finalmente consegue a atenção feminina, ele frequentemente erra ao tentar segurar essa atenção através de provisão de valor constante.
Ele se torna o cara que sempre está disponível, sempre disposto a ajudar, sempre oferecendo tempo e recursos, e quanto mais ele dá, menos ela valoriza. Por quê? Porque ele está operando sob regras antigas, onde demonstração de valor gerava atração. Mas no sistema moderno, a abundância percebida gera escassez real. A mulher pensa: se ele está tão disponível para mim, significa que não tem outras opções. Se não tem outras opções, provavelmente é porque outras mulheres também o classificaram como categoria C. É um círculo vicioso de desvalorização. O homem médio não consegue ganhar jogando o jogo honestamente porque as regras fundamentais mudaram. A atração genuína hoje requer demonstração de opções, de escassez, de valor competitivo. Exige que você seja percebido como alguém que outras mulheres desejam. Mas como demonstrar isso quando você é invisível para a maioria? Essa é a armadilha. Você precisa de atenção feminina para gerar atenção feminina, mas não consegue gerar a primeira atenção sem já ter validação social feminina. Atendi um homem que finalmente conseguiu o interesse genuíno de uma mulher, após anos tentando. Ele estava tão aliviado que fez tudo o que ela pedisse, sempre disponível, sempre generoso, sempre comprometido. 3 meses depois, ela terminou dizendo que não sentia mais aquela faísca inicial. Quando pressionei sobre o que mudou, ela não conseguia articular claramente. Só sabia que a excitação tinha evaporado. O que realmente aconteceu? Ele demonstrou valor tão constante e disponibilidade tão completa que ela inconscientemente o reclassificou. De uau, consegui a atenção de um cara legal para esse cara não tem outras opções, por que estou com ele? Quinta consequência: a geração de mulheres sozinhas. Aqui está a ironia. Trágica. O sistema que eliminou o homem médio também não está servindo bem às mulheres. Sim, elas têm abundância de atenção. Sim, elas podem ser seletivas. Sim, elas podem perseguir o topo sem restrições. Mas o que isso realmente produziu? Uma geração de mulheres passando anos alternando entre relacionamentos curtos com homens que não se comprometem e períodos de solidão perseguindo os inatingíveis. Chegando aos 35, 40, percebendo que os homens do topo que queriam nunca quiseram elas seriamente. E os homens médios que teriam construído vida estável desapareceram, se tornaram amargos ou encontraram parceiras mais jovens que ainda não foram completamente capturadas pelo sistema. Ela ganhou liberdade de escolha, mas perdeu a estrutura que facilitava emparelhamento realista. Ela pode rejeitar dezenas de homens sem custo imediato, mas o custo acumulado é anos de solidão e eventual percepção de que perseguiu fantasias enquanto ignorou realidades viáveis. E aqui está o detalhe mais cruel. Mesmo quando ela eventualmente amadurece e decide aceitar um homem médio, frequentemente é tarde demais. Ele já se casou com alguém mais jovem, ou se tornou tão amargurado que não confia mais, ou simplesmente aprendeu a ser feliz sozinho e não quer mais o drama. O sistema não tem vencedores reais, tem apenas diferentes formas de perda. Então, o que o homem médio pode fazer realisticamente nesse sistema? Primeiro princípio: aceite a verdade completamente, não parcialmente, não com negação parcial, completamente. Você não é inadequado. O sistema é que mudou de forma que arquiteturalmente te desfavorece. Isso não é julgamento de seu valor humano, é observação de dinâmica relacional estrutural. Uma vez que você aceita isso genuinamente, para de internalizar rejeição como falha pessoal. Para de se culpar. Para de tentar consertar aspectos de si mesmo que não estão quebrados. E mais importante, para de investir energia emocional perseguindo validação de um sistema que não foi projetado para validá-lo. Isso é libertador, porque significa que você pode redirecionar toda aquela energia que estava gastando em aplicativos, em tentar impressionar, em perseguir a atenção feminina que nunca viria, para construir vida que te satisfaça independentemente. Segundo princípio: construa excepcionalidade real em alguma dimensão, ou aceite mediocridade e pare de esperar resultados excepcionais. Não existe terceira opção. O sistema só recompensa excepcionalidade.
Se você quer resultados relacionais, precisa se tornar excepcional em algo que gera atração visceral. Físico, requer anos de dedicação séria. Recursos financeiros, requer construção de carreira ou negócio bem-sucedido. Carisma social, requer desenvolvimento intencional de habilidades sociais. Mas seja honesto consigo mesmo. Você realmente quer investir anos de esforço extremo apenas para ter chance no mercado relacional? Para muitos homens, a resposta honesta é não. E tudo bem, não existe obrigação de jogar um jogo que você não escolheu. A alternativa é aceitar que relacionamentos podem não acontecer, ou acontecerão com mulheres que também são médias e ajustaram expectativas realisticamente, e construir vida satisfatória em outras dimensões, amizades profundas, hobbies significativos, carreira que te realiza, contribuições para causas que importam. Terceiro princípio: se você decidir jogar o jogo, entenda as regras reais, não as que te disseram. Atração feminina moderna responde a sinais de excepcionalidade, opções e escassez, não de decência, disponibilidade e investimento emocional. Isso significa, contra-intuitivamente, que você precisa parecer menos interessado do que está. Precisa demonstrar que tem outras opções, mesmo que não tenha. Precisa criar percepção de que você está avaliando ela, não o contrário. Isso é manipulação? Talvez. Mas o sistema inteiro é manipulação. Fotos editadas, vidas curadas, versões fabricadas de realidade. Você está apenas jogando pelas regras que o sistema estabeleceu. Mas aqui está o aviso: esse jogo é emocionalmente exaustivo. Requer que você constantemente performe versão de si mesmo que pode não ser autêntica. Requer que você trate relacionamentos como competição estratégica, não como conexão humana. Para muitos homens, o custo psicológico não vale o potencial resultado. E tudo bem reconhecer isso e escolher não jogar. Quarto princípio: considere seriamente alternativas ao modelo convencional. Se relacionamentos tradicionais exigem se tornar excepcional ou aceitar resignação, talvez o modelo tradicional não seja mais viável para o homem médio. Existem alternativas: relacionamentos não convencionais, parcerias pragmáticas, sem pretensão de paixão eterna, investimento em amizades profundas como fonte primária de conexão humana, aceitação voluntária de solteirice como escolha válida. A sociedade vai julgar todas essas alternativas, mas a sociedade também não está oferecendo caminhos realistas. Então, por que se importar com a aprovação de sistema que te abandonou? Quinto princípio: proteja sua saúde mental e autoestima. O sistema vai constantemente tentar te fazer acreditar que rejeição é sua culpa, que se você fosse bom o suficiente, seria escolhido. Resista a essa narrativa. Rejeição no sistema moderno é matemática, não pessoal. Você pode ser objetivamente um homem decente, capaz, interessante e ainda assim ser invisível, porque você está competindo contra padrões hiperinflacionados que nada têm a ver com sua adequação real. Mantenha círculo de amigos que te apoiam. Invista em terapia se necessário. Desenvolva fontes de autoestima que não dependem de validação feminina. Construa identidade baseada em suas realizações, seus valores, suas contribuições, não em sua capacidade de atrair mulheres. Sexto princípio: entenda que tempo pode trabalhar a seu favor, se você usar estrategicamente. Mulheres têm vantagem massiva em mercado relacional dos 20 aos 30. Homens médios que sobrevivem esse período emocionalmente intactos frequentemente veem reversão de dinâmica aos 35, 40. Por quê? Porque muitas mulheres eventualmente recalibram expectativas. Porque homens que construíram carreiras sólidas e estabilidade financeira se tornam mais atraentes. Porque físico masculino envelhece melhor que feminino em média. Mas isso só funciona se você não destruiu sua psique perseguindo validação durante os anos de desvantagem. Se você construiu vida sólida independentemente de relacionamentos. Se você não se tornou amargo e resentido. Homem médio aos 25, invisível. Mesmo homem aos 40, com carreira estabelecida, recursos acumulados, maturidade desenvolvida,
potencialmente atraente para mulheres de 35 que finalmente ajustaram expectativas. Mas você precisa chegar até lá psicologicamente saudável, e isso requer parar de se medir por padrões de um sistema quebrado durante seus anos de desvantagem. Deixe-me sintetizar tudo, em verdade final e inescapável. O homem médio moderno enfrenta sistema completamente reestruturado, onde suas chances de gerar atração feminina genuína são estatisticamente próximas de zero. Não porque ele é inadequado, não porque mulheres são maliciosas, mas porque 3 revoluções simultâneas convergiram para criar dinâmica relacional que arquiteturalmente elimina a mediocridade da competição. Tecnologia removeu restrições geográficas e criou percepção de abundância infinita. Independência econômica feminina removeu necessidade pragmática de considerar homens médios. Cultura moderna inflacionou expectativas para além do que realidade pode oferecer para a maioria. O resultado? Hierarquia. Extremamente concentrada, onde 5 a 10% do topo recebe 70 a 80% de atenção feminina, enquanto 60 a 70% da base masculina é completamente invisível. E o meio está sendo espremido para a irrelevância. Você pode trabalhar em si mesmo, melhorar físico, desenvolver carreira, refinar habilidades sociais. E você deve fazer isso, não para conseguir validação feminina, mas porque te tornará a versão melhor de si mesmo. Mas seja brutalmente honesto sobre o que essas melhorias realmente farão. Elas podem te mover de categoria C para a categoria B, de invisível para a opção de backup. Raramente te moverão para a categoria A, para objeto de desejo genuíno, a menos que você alcance excepcionalidade real em múltiplas dimensões simultaneamente. E aqui está o paradoxo final que ninguém quer aceitar. A única forma de prosperar neste sistema é parar de jogar pelas regras que te disseram que existem. É reconhecer que buscar validação feminina como homem médio é jogo perdido. É redirecionar energia para construir vida que te satisfaça independentemente de aprovação externa. Porque, ironicamente, é apenas quando você para de precisar de atenção feminina que você tem alguma chance real de obtê-la. Mulheres modernas foram condicionadas a perseguir o inalcançável e ignorar o disponível. Torne-se inalcançável, não através de jogos mentais baratos, mas através de construção genuína de excepcionalidade em alguma dimensão da vida. Ou aceite mediocridade e pare de esperar resultados excepcionais. Não existe terceira opção. O sistema não vai mudar. As expectativas não vão baixar. A tecnologia não vai desaparecer. A única variável que você controla é sua resposta a essa realidade brutal. A maioria escolherá negação confortável. Alguns escolherão raiva impotente. Poucos escolherão aceitação estratégica e ação direcionada. Este vídeo é para esses poucos, para aqueles que preferem verdade desconfortável à ilusão reconfortante, para aqueles que entendem que reconhecer o jogo é o primeiro passo para decidir como jogar, ou se vale a pena jogar. Porque no final, o homem médio não perdeu valor objetivo. Ele simplesmente tornou-se irrelevante em mercado que não foi projetado para recompensar mediocridade, mas para concentrar recursos nos extremos. E uma vez que você entende isso completamente, não consegue mais deixar de ver. Cada interação, cada rejeição, cada ghosting, cada vamos ser amigos. Tudo faz sentido através dessa lente. Não é sobre você pessoalmente, é sobre sua posição em sistema que redefiniu completamente o que significa ser desejável. E talvez, apenas talvez, entender isso seja libertador, porque significa que você pode parar de se culpar por jogo que foi manipulado antes de você começar a jogar. Você pode parar de perseguir validação que o sistema não foi projetado para te dar. Você pode construir vida significativa em dimensões que realmente importam. E, paradoxalmente, é essa liberdade da necessidade de aprovação externa que pode eventualmente te tornar atraente. Mas mesmo se não tornar, você construiu vida que vale a pena independentemente. E isso é vitória que nenhum sistema quebrado pode tirar de você. Essa é a verdade que ninguém quer dizer em
Voz alta, porque desafia narrativas reconfortantes, porque expõe incômodos sobre como sociedade moderna realmente funciona, porque força reconhecimento de que nem tudo pode ser resolvido com esforço individual quando estrutura sistêmica trabalha contra você. Mas é a verdade, e você merecia ouvi-la sem filtros, sem proteções, sem mentiras confortáveis. Agora você sabe. O que faz com essa informação é escolha sua, mas pelo menos agora você entende o jogo real que está sendo jogado. E conhecimento, mesmo doloroso, é sempre melhor que ignorância reconfortante.